Unidos que começou a entrar na parte mais séria da coisa. Os Estados Unidos bloqueou a viagem de pessoas da Europa para lá. Dá para entender o porquê que eles fizeram isso. Essa semana saiu um resultado da análise dos genomas dos vírus dos Estados Unidos. Então, para quem estava se perguntando para que serve a gente olhar para o genoma de um vírus, isso é uma das coisas que a gente aprende. E o que eles viram foi que nos Estados Unidos eles tiveram pelo menos 3 entradas diferentes que deram origem a 3 surtos diferentes de coronavírus. Uma entrada da China, uma entrada do Irã e uma entrada da Europa. E cada uma dessas criou um foco diferente de coronavírus num canto diferente dos Estados Unidos. O Irã na região de Nova York, a Europa, se eu não me engano, Washington, e na Califórnia, vindo da China. Então faz sentido eles fecharem as fronteiras. Se eles vão tomar medidas daqui para frente para conter o vírus, eles não podem deixar pessoas infectadas entrando no país e eles têm que garantir que eles vão conseguir conter o problema por lá e o problema não vai ressurgir de novo porque tem mais gente chegando com o vírus. Todos os países estão adotando isso agora e é bem capaz da gente ter um cenário sem muitos voos acontecendo daqui para frente no mundo. Mas eu queria pegar algumas coisas que estão se passando nos Estados Unidos para a gente entender o que é a coisa, o que deve acontecer por lá e, de novo, o que pode vir a acontecer no Brasil, porque a gente está algumas semanas atrás do surto americano. Então, para vocês tirarem uma lição, se serve de preparo para a vida de vocês ou não. Começa que são 18% já dos americanos que ou perderam o emprego, ou diminuíram o número de horas trabalhadas, e eles ganham por hora trabalhada, então perderam remuneração, por causa do coronavírus desde já, sendo que o surto mal começou no país. Então, fica a lição para vocês. A Europa tem um outro sistema de pagamento, cada país lá está adotando uma coisa. A Dinamarca já falou que para as empresas que não demitirem funcionários, o governo vai pagar 75% dos salários. A Holanda já falou que para as empresas que não demitirem funcionários, o governo vai pagar 90% do salário desses funcionários enquanto o surto estiver acontecendo e enquanto o país estiver parado. Nos Estados Unidos, eles estão anunciando pacotes de suporte e outras coisas, mas já chegou nesse ponto em que 20% da população quase já perdeu ou o salário inteiro ou uma grande parte desse salário. Então, se preparem, isso é o que tem acontecido nos outros países. Não sei dizer para vocês o que o governo brasileiro vai anunciar aqui, mas esse é o cenário que a gente vai encontrar daqui para frente. No lado legal da coisa, o que acontece? Na maioria dos países, as pessoas param de frequentar lugares fechados, param de frequentar lugares com muitas pessoas. O tipo de lugar que isso acontece, por exemplo, são restaurantes e pequenos comércios locais. Nos Estados Unidos, o que os aplicativos de entrega de comida fizeram recentemente foi que eles cortaram as taxas de entrega para as empresas que não são de grandes cadeias, então para empresas que são independentes, de famílias, de comércios pequenos, os aplicativos de entrega, tipo Uber Eats, Grubhub, DoorDash e outros que eles têm por lá, não vão cobrar das empresas pequenas para entregar comida na casa das pessoas. Não vão cobrar das empresas pequenas a comissão deles para eles poderem fazer a entrega de comida. E estão recomendando para as pessoas no aplicativo restaurantes locais para as pessoas continuarem apoiando o comércio ao redor e pedindo a comida de uma maneira que é mais segura que a entrega em casa. Se o entregador vem, deixa a entrega na porta da sua casa, na porta do seu prédio, onde for, e sai, e você não tem contato com ele, a comida entregue dessa forma é bastante segura. Tem protocolos, cada aplicativo de entrega desses tem um protocolo que eles estão passando para as pessoas que fazem a entrega, mas eu acho uma iniciativa fantástica para ajudar os comércios a não fecharem, porque a gente tem alguns meses aí pela frente de comércios fechados para não ter aglomerações. Na mesma linha, eles também estão com os supermercados dando prioridade e deixando entrar principalmente os idosos. Eles têm horário em que os supermercados abrem e só os idosos podem entrar para fazer compras, para garantir que eles estão tendo menos contatos com outras pessoas e para garantir que os idosos estão abastecidos para estar com a comida em casa, para não precisar sair de casa periodicamente. Então, nos Estados Unidos, o CDC recomendou que os idosos estocassem comida em casa para algumas semanas e os supermercados estão garantindo que eles vão ter acesso a essa comida e que eles vão estar protegidos, mais seguros, sem precisar sair de casa por conta disso, com esse tipo de atendimento favorável para eles. Outra lição que eu acho que é legal a gente pensar se cabe aqui no Brasil. Quanto ao estado de saúde americano, vai ser uma coisa bem séria. Eles estão no começo da pandemia e já tem hospitais registrando falta de suprimentos. E aí que é uma coisa que eu queria comparar entre Estados Unidos, China e o que a gente pode enfrentar aqui no Brasil, que é o seguinte. A China
teve um surto que foi concentrado na região de Wuhan. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso e outras coisas que a gente aprende com eles. Então eles tinham um foco, um surto acontecendo só em uma região do país. E eles podiam mandar tanto médicos, quanto respiradores, quanto equipamento, quanto tudo para um espaço só. Os Estados Unidos está tendo pelo menos 3 ou 4 grandes focos de coronavírus acontecendo. Isso quer dizer que eles vão ter que dividir recursos com vários lugares e que eles não vão poder mandar isso tudo para as pessoas que estão lá. Então eles mal começaram no surto do coronavírus e eles já estão com falta de equipamento acontecendo, com falta de reagente, com falta de equipamento de proteção individual, de máscara, de luva, de tudo para a equipe médica. Eles vão ter um grande problema pela frente. O Canadá já fechou a fronteira com eles. O Canadá é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos e mesmo assim fechou a fronteira. E a gente vai ver como é que a coisa vai desenrolar por lá. Eles provavelmente vão ter que parar também. Para aproveitar e dar esse recado para vocês, eu estou fazendo uma corrida rápida pelos países aqui. Se vocês quiserem uma análise mais a fundo, eu vou deixar o link na descrição. O Felipe do Xadrez Verbal me deu esse privilégio de fazer um podcast com ele agora. O Xadrez Verbal tem um quadro especial agora, toda terça-feira a gente vai falar sobre o que o coronavírus está fazendo no mundo e eleger um país para falar dele mais a fundo. O primeiro episódio que a gente soltou na terça dessa semana é sobre o mundo inteiro e um foco na China e no esforço de contenção dos chineses. E a gente fala dessas coisas como isso dos Estados Unidos por aqui. Eu estou só passando, na verdade, mais para a gente se preparar para o que eu vou falar ali na frente. Tá? Para completar, saiu um estudo nos Estados Unidos, vou colocar ele na descrição também logo mais, mostrando por várias técnicas, por várias análises diferentes, que o coronavírus não é arma biológica, nem foi manipulado em laboratório para ser solto no mundo. A gente já falou disso numa live anterior. Se você procurar pela live de arma biológica, está explicado lá porque coronavírus não é uma arma biológica, mas está aqui um estudo que eles usam exatamente o mesmo argumento, o mesmo tipo de raciocínio que eu estava dando para vocês, só que aqui foi testado, validado, comparado entre vários cientistas e a conclusão é a mesma. Tá? E o que aconteceu é que os Estados Unidos chegam num ponto em que eles estão semeando a pandemia de outros países. Vários casos brasileiros aqui que a gente está vendo de pessoas com coronavírus vieram dos Estados Unidos, porque é um país com o qual a gente tem mais troca mesmo. Me surpreende Portugal não ter chegado nesse ponto. A gente teve Itália e dos países que brasileiros mais visitam e voltam, Portugal não mandou tanta gente, Estados Unidos mandou. E provavelmente vai ser o caso de fronteiras fechadas logo mais, se não por parte deles, por parte do Brasil, se a gente quiser deixar de receber novos casos de coronavírus aqui no Brasil. E como eu disse para vocês, precisaram de 3 pessoas chegando com o vírus nos Estados Unidos para começar o surto que eles têm hoje. Então vamos agora dos Estados Unidos para a Ásia.